Olá e bem-vindos a esse canal onde falamos sobre língua, literatura e outras coisas também, assim, sobre artes marciais, etc, né? Hoje venho fazer a terceira resenha da minha coleção de resenhas de uma escritora que eu amo de paixão. Eu já li outros livros dela, mas eu decidi fazer a resenha sobre este livro em primeiro lugar, porque é o último livro que eu acabo de ler, que é Isabel Allende, no seu livro A Ilha Sob o Mar, né? Original em espanhol, La Isla Bajo el Mar, mas que foi traduzido também para o português. Então, essa é uma história muito envolvente sobre Zarité, que era uma mulher escravizada nos finais do século XVIII, né, 1700 e alguma coisa. Sobre a história dela na ilha de Saint-Domingue, ou São Domingo, que é a atual Haiti. A história de Zarité é também a história de um período de escravização de pessoas negras nesta ilha, que tinha como sua base principal as plantações de cana-de-açúcar. Então, Saint-Domingue era uma colônia muito rica em termos de recursos e aquilo que vendia então para o resto do mundo. Vou tentar fazer uma resenha não muito longa, então vai ser bem resumida. Vou trazer aqui talvez alguns eventos principais e alguns personagens principais dessa história. A primeira parte da história dá-se na Habitation Saint-Lazare, que era a propriedade de um colono francês, que ao adoecer manda vir seu filho de França para que o ajudasse. Esse filho é o Toulouse Valmorin, que é uma das personagens principais dessa história, que acaba por assumir o comando desta propriedade porque o pai morre bem no início da história e ele se vê obrigado a ficar lá e a gerir os negócios do pai. Por causa disso, ele viu também que seria a hora de se casar, de arranjar uma esposa. Encontra Eugênia Garcia del Solar, que era uma mulher espanhola que vivia em Cuba na altura com seu irmão. Valmorin tinha uma amante, que era a cortesã Violette Boissier, que era uma mulher mestiça, muito atraente, que muitos desejavam. Essa mulher também, além de ser sua amante, era uma amiga e ajudou-lhe a encontrar alguém que pudesse ajudar a organizar a casa para a futura esposa e também para ser companhia dessa esposa, que era a pequena menina, a Zarité, ou também conhecida como Tété, que tinha na altura 9, 10 anos de idade. Então Tété, que era órfã, foi comprada por Violette para o Valmorin. Quando de fato Toulouse e Eugênia se casam, Tété ficou então a principal criada de Eugênia e acompanhava ela para todos os lados. Eugênia era uma mulher bem sensível, bem frágil, também com a sua saúde mental debilitada, que foi se debilitando cada vez mais ao longo do tempo, também em parte pelas inúmeras violências que eram vividas na ilha contra as pessoas escravizadas. Temia que em algum momento a propriedade seria invadida e que os escravos então se vingariam. Então não servia só a Dona Eugênia, mas também o próprio Valmorin passou a aproveitar-se dela sexualmente, especialmente porque a relação com a sua esposa ia se deteriorando. Quando Tété, que era uma menina na altura, começou a desenvolver-se fisicamente, começou então a chamar a atenção deste senhor. Entretanto, Valmorin e Eugênia tiveram seu primeiro filho, o Maurice, e a própria Tété também acabou engravidando do Valmorin, que fez tudo para esconder isso da sua esposa. E quando o filho de Tété nasceu, que seria então um filho ilegítimo, Toulouse fez com que ele desaparecesse e tirou o filho de Tété, não lhe dando a chance de poder cuidar do seu próprio filho. Como a Dona Eugênia também ia adoecendo cada vez mais, enfraquecendo, ela não conseguia dar muita atenção e amor para o filho, Maurice, e isso acabou sendo também a responsabilidade de Tété. Ou seja, Tété foi impedida de poder cuidar do próprio filho e era obrigada a cuidar de Maurice. Mas ela desenvolveu o amor de mãe também por Maurice e essa relação ficou assim para o resto da sua vida. Então, gostaria de apresentar algumas outras personagens muito importantes nesta primeira fase da história, que é uma fase longa. Além de Tété, da Dona Eugênia, tinha o irmão da Dona Eugênia, que era visto como um solteirão irremediável, muito divertido, que também acabou por se tornar sócio de negócios do Valmorin. Então tinha o próprio Toulouse Valmorin e um capataz muito maldoso, que era o Prosper Cambrai. Também existia a Tante Rose, que era uma mambo, ou seja, uma curandeira, que ajudava a curar as pessoas doentes, os próprios escravizados, mas também as pessoas brancas da ilha. Embora os colonizadores tentassem sempre desconsiderar e desvalorizar o trabalho de Tante Rose, por ser mulher, por ser escrava, enfim.
Tinha também o Dr. Parmentier, que era um médico reconhecido, um médico branco lá, que por sua vez era, de certa forma, discípulo de Tante Rose, porque ele ia atrás dela para aprender, saber que plantas ela usava para curar e por aí em diante. Então ele conseguia reconhecer os próprios limites dos seus conhecimentos, da sua abordagem médica e também entender que há coisas que só Tante Rose conhecia e sabia curar. Então ele também aprendeu muito. Esse doutor também, além disso, teria uma mente mais aberta que os outros, porque para além de se colocar numa posição de aprender de uma mulher escravizada, ele também tinha uma mulher não oficial, uma esposa e 2 filhos, que era uma mulher negra ou mestiça também, a qual ele amava intensamente, mas não tinha coragem de admitir, porque ele não queria causar um escândalo, ele não queria perder a sua credibilidade, a sua posição social. Então manteve essa esposa sempre no silêncio, embora secretamente sustentasse essa esposa financeiramente e também afetivamente até certo ponto. Mas uma personagem importante é Gambo, que foi um outro homem escravizado por quem Teté mais tarde se apaixona e de quem vira amante. Então, para Teté, Gambo foi o amor da sua vida e ele foi também um dos responsáveis pelas revoluções dos escravos, que havia muito. A história da Ilha Sob o Mar também conta muito este cenário em que muitas revoluções aconteceram. É um momento histórico importante que depois culminou na expulsão dos colonos e na libertação do Haiti. Várias revoltas. E numa dessas revoltas, Teté e Valmorin e Maurice tiveram que escapar com a ajuda de Gambo para não serem mortos na propriedade que foi invadida e queimada. E é quando eles escapam para Nova Orleans, nos Estados Unidos, que é onde se passa a outra parte da história. É uma história que se passa por um período de vários anos, ao longo da vida de Teté. Então vou parar por aqui com o resumo para que não se estenda muito mais a minha apresentação. E o meu objetivo é criar esse interesse, essa curiosidade, para que possam ler essa história, que é realmente uma aula em história, sobre o período colonial, sobre as desigualdades raciais, sociais, que já vêm há séculos para cá. Então é interessante ver como é que várias das coisas que existem até hoje provêm dessa era colonial, contadas neste caso a partir da história e também do ponto de vista de Zarité. Algumas passagens do livro são contadas na primeira pessoa pela Teté. Então é isso. Espero que tenhas gostado dessa resenha. Deixa os teus comentários, sugestões de outros livros que eu poderia ler e também resumir. Se já conheces a história, diz-me o que achaste dela, quais são as tuas impressões, os teus aprendizados, e vamos fazer a conversa rolar. Por agora é tudo. Se gostaste, comenta, deixa um like e partilha com outras pessoas. Obrigado e até a próxima.